Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo alegria, desejo o Espírito Santo movendo nas vossas vidas, vós conduzindo, vós orientando, ensinando, Ensinando e dando força. Quem somos nós sem o Espírito Santo? Não somos nada, Quem somos nós sem o sangue do Senhor Jesus Cristo, lavando, intercedendo por nós, que essa é a missão do sangue de Jesus Cristo. Eu estou aqui com a mensagem por nome de perfeição. E o irmão Brana, ele fala de um ato que aconteceu na vida dele. E eu vou te passar alguma coisa, tu não consegue passar 100%, mas dá para ajudar. Ele disse que ele costumava comer num restaurante, que enquanto ele estava na campanha, era um restaurante limpo, eram umas pessoas que serviam no restaurante, assim, bem comportada. Mas no domingo eles fecharam o restaurante e foram para a igreja, era cristão a turma do restaurante. Aí ele foi obrigado a comer no domingo num pequeno restaurante que tinha ali. Mas não era o restaurante principal que a irmã Brana ia comer, mas como era domingo, tinha fechado o restaurante para a turma ir na igreja, pois ele era cristão, eles foi para um outro restaurante que eles tinham. No chegar no restaurante, ele encontra uma máquina de níquel, toca níquel, essas coisas, que era proibido, caça-níquel, que era proibido naquele estado de ter a máquina. E tinha um soldado junto com a moça na máquina. O irmão Brana disse assim, ele já fala assim, sendo ele alheio, um policial, o que ele tinha que estar jogando naquela máquina que era proibido? Então a lei, transgredindo a lei. Por lei não podia ter a máquina. Mas era a lei que estava ali jogando, e o irmão Brana disse, provavelmente era um homem casado, com uma mocinha jogando nessa máquina. Tudo errado. A máquina estava errada, o soldado estava errado, com a mocinha, sendo que era um homem casado, estava errado. Só erro. Ele entrou num lugar que só tinha coisa errada. Aí ele viu que uma mulher dos seus 60, 70 anos, sentada numa mesa, com a unha pintada, com o lábio pintado, o rosto pintado, cabelo pintado, parece que de azul. Eu sei que era uma transgressões completa. E com dois homens sentados junto com ela. E um do homem que estava sentado junto com ela estava rotando, as coisas estavam horríveis, o ambiente estava totalmente pesado. Aí eu estava observando o irmão Brana falar de um restaurante que ele ia durante a semana, que era limpo, a garçonete que servia usava um traje decente, era um lugar limpo que dava gosto de comer. E o outro restaurante com todas as transgressões. O irmão vê, dois restaurantes. Um que dava gosto de ir pelos comportamentos que tinha ali, pela limpeza, higiene, pelo comportamento da pessoa em veste. O irmão Brana disse que era um pedaço do céu. Olha bem que ele fala, que o restaurante era um pedaço do céu. Mas como fechou no domingo, que ele era cristão, vê irmão, a diferença do cristão, A diferença do cristão. O lar do cristão é limpo. Cristão tem as coisas tudo organizadas, tem a sua
não é coisa bagunçada. A cozinha do cristão não tem aquele monte de louça sem lavar, juntando mosca. Tudo isso é observado. Não é só ser cristão, eu sou cristão. Mas a limpeza acompanha o cristão, porque limpeza, Deus é limpo. Deus é limpo. Você vê quando Jesus entra naquele templo, ele não realiza milagre enquanto ele não põe em ordem. Expulsou cambista, virou a mesa cheia de moedas, aí veio os milagres. A gente quer milagre, mas antes do milagre tem que ter uma limpeza. O que ele fez no templo, limpou o templo, depois veio os milagres. Agora a pessoa quer milagre. Aí eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Quero que Deus me cura. Quero que Deus abra a porta do emprego. Quero que Deus sempre esteja comigo. É um bom desejo? Todo mundo tem que ter. Desejar Deus, desejar o céu. É a coisa que tem que acontecer. É o melhor desejo que tem. Mas, irmão, tem que ter uma limpeza. Ninguém forma uma lavoura sem antes limpar a terra. Você tem que tirar os matos da terra, você tem que tirar os terrão da terra, para depois você ter a lavoura. Você não tem jeito de você colocar uma roupa bonita para sair num casamento, num passeio, sem antes lavar, passar. Sem antes cuidar daquilo. Agora, quer ir para o céu? Sujo. Antes de ir para o céu, tem que passar por limpeza. Esses ensinamentos que nós vemos por aí, fulano tal morreu, foi para o céu, fulano tal morreu, foi para o céu. Meu filho está na luz, meu filho está no céu, meu filho morreu, está no céu. Pessoa nem batizada nem na igreja, frequenta igreja nenhuma. Nunca leu Bíblia, nunca parou para ouvir o sermão, morreu, foi para o céu. Não é assim não. Não é fácil assim. Jesus disse lá em Apocalipse, aquele que vencer sentará comigo no meu trono. Aquele que vencer tem seu nome escrito no livro, numa pedra branca. Aquele que vencer comerá do maná escondido. Aquele que vencer. Sempre ele coloca aquele que vencer. Aí o irmão Branham prega uma mensagem com esse nome. Aquele que vencer. Então tem que vencer algo. O rei não chega no trono sem antes vencer a batalha. Já viu o rei chegar num trono sem antes ser um vencedor? Nenhum time levanta a taça sem antes vencer o jogo. Ele tem que vencer o campeonato para levantar a taça. Como que nós vamos levantar a taça da vida eterna sem vencer nada? Nós temos que vencer. E o primeiro que nós temos que vencer é nós mesmos. Porque o maior inimigo do homem é o homem. O irmão Brana disse, o maior inimigo que eu encontrei na minha vida chama William Marião Brana. O irmão Brana chamou que o maior inimigo era ele mesmo, que atrapalhava Deus. O maior inimigo que eu encontrei chama William Brana, que atrapalha Deus. Por isso que a Noemi falou para Ruth, aquietai, Ruth. Você deitou no pé dele, cobriu com o manto dele, agora você aquieta. Falou para Ruth, você fica quieta. E Boaz resolve tudo. Se você não ficar quieta, Boaz não pode fazer nada. Então, você quer vencer, você quer ir para o céu, eu quero ir para o céu, todos nós queremos ir para o céu. Mas temos que ser humilde, temos que perdoar, temos que batizar. Jesus disse, aquele que for batizado será salvo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá do seu ventre, que é o Espírito Santo. Mas aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não é crer como diz o seminário, não, irmão. Não é crer como diz as igrejas, não, como diz os pastores, não, como diz o homem, os teólogos. Não é, não, os magos. É aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Rio de água viva sairá do seu ventre, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ser um rio de água na nossa vida,
Nós tem antes de crer em Jesus, como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Então, irmão, o irmão Branham entrou em 2 restaurantes. Um era um pedaço do céu, o outro era um pedaço do inferno. O outro era um pedaço do inferno. Ora, por que não era um pedaço do inferno? Tinha ali uma máquina como é que chama? Máquina de negócio de nique lá. Como é que chama aquela máquina? Toca nique? Caça-nique. Caça-nique. A máquina é caça-nique. Proibido naquele estado era proibido de usar. Estava no restaurante em atividade. Um policial comandando a máquina, sendo que o policial tinha que fechar a máquina. E o policial sendo a lei, transgredindo a lei. Com a moça ao lado dele, sendo que ele é um homem casado. Ele olhou, também tinha um rapaz com as moças, com a mão na moça, aonde a mão do rapaz não podia estar, estava. Aí senta uma mulher com seus 60, 70 anos, totalmente Jezabel, pintada, unha pintada com a roupa adequada, com 2 homens juntos, Era a diferença do restaurante, de um era um pedaço do céu, o outro é um pedaço do inferno. E o irmão Branham entra nesse restaurante. Tem vez que Deus leva a gente em lugar que é um céu, mas tem vez que Deus leva a gente num lugar que é um inferno. A gente frequenta os 2 lugares. Mas por circunstância, o restaurante não estava aberto, era um domingo, eles foram para a igreja. Então o irmão Branham foi obrigado a ir naquele restaurante. Ele foi obrigado porque não tinha outro. Então aí que está a coisa. A circunstância obriga a gente a ir em lugar que não é adequado para um cristão ir. Mas vai, pela circunstância você entra. Mas vamos continuar. O irmão Branham viu aquela mulher sentada, aqueles 2 homens, com roupa que não era adequada para uma mulher, principalmente da idade dela, né? 60, 70 anos. Porque tem roupa, irmão, que é um absurdo mesmo, é um absurdo. Mas ainda quando se trata de jovem, tem um pouco de desconto. Quando você fala, são jovens, ainda eles estão com a mente confusa. Mas tem pessoa aí de 60, 70 anos vestindo roupa aí, que a idade, pela idade que tem, já era para aprender alguma coisa, principalmente vestir decentemente, porque a roupa é respeito. Você veste por respeito, tem que respeitar o seu próximo. Agora fica se expondo o corpo, a pessoa não pediu, ninguém está pedindo para a pessoa expor o corpo para ela. E ela anda com aquela roupa, não é pessoa nova, não. É pessoa aí já com a idade madura, que devia ser exemplo para neto, devia ser exemplo para filho. E não é um péssimo exemplo, é uma péssima influência, é uma influência de inferno, não é influência para céu. Aí o irmão Branham foi sentar com a mulher. Olha bem, os dois homens foram para o banheiro e ela se ficou sozinha, sentada na mesa. Aí o irmão Branham se aproxima dela. Mas o irmão Branham censura ela. O irmão Branham fala, Deus, por que o Senhor tolera essas coisas? O Senhor permite que essas coisas aconteçam. Por que o Senhor não manda um terremoto e engole toda essa gente? Ora, o Senhor, em outras palavras, o Senhor fez isso no dia de Moisés, abriu a terra e engoliu lá Datã, Coré, Abirão e 250 que estavam com ele. O Senhor abriu a terra e engoliu ele. Então por que o Senhor não traz um terremoto
e engole todas essas pessoas. Porque eu tenho a Rebeca, eu tenho a Sara, minhas duas filhas. E eles vão crescer vendo cena como essa. O irmão Branham censurando e pedindo a morte da mulher. E com terremoto, mandando Deus mandar um terremoto. Veja bem, irmão. Veja bem. Oh, irmão. Aí Deus chamou o irmão Branham. E o irmão Branham sentiu que o Espírito Santo entra em cena, pega o irmão Branham, entra e leva o irmão Branham para uma visão. Aí ele coloca o irmão Branham atrás da porta e mostra o céu para o irmão Branham. E o irmão Branham vê Deus. E entre Deus e o irmão Branham vê um sacrifício. E esse sacrifício era Jesus, ensanguentado, que era o verdadeiro sacrifício. O irmão Branham viu o seu pecado subir no céu desde menino. Desde menino, o irmão Branham disse. Deus levou o irmão Branham lá atrás e mostrou ele desde menino, pecando, fazendo coisa errada, mas a ideia era pecado. E o irmão Branham disse que o pecado dele subia para o céu, não descia no inferno não, subia no céu e ia na presença de Deus. Só que não conseguia chegar, porque entre o irmão Branham e Deus estava Jesus, porque ele é o intermediário. O apóstolo Paulo disse: o único intermediário entre nós e Deus é Jesus. E Jesus, com um para-choque de um carro, pegava o pecado, alcançava o pecado do irmão Branham e segurava e não deixava chegar na presença de Deus, senão Deus matava eles. Se chega, Deus mata. E Jesus não deixava. Eu gosto muito de ver isso, porque na Bíblia Sagrada, aí, o irmão Branham está mostrando o que acontece na Bíblia, porque quando Israel saiu do Egito, que o exército de Faraó veio atrás de Israel, Deus parou entre o exército de Israel e entre o povo de Israel, e não deixava o cavalo e nem o cavaleiro de Israel, do Egito chegar no povo de Israel que caminhava no mar. Deus que ficou entre Israel e o exército de Faraó. Deus ficou entre. Deus não deixou. Não, na cova dos leões também, que Daniel foi jogado, Deus ficou entre Daniel e o leão. O leão não podia chegar em Daniel porque tinha que passar por Deus. E quem é que passa por Deus? Por isso que Satanás está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está Deus. Ele não disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme o livra. Eu estava olhando ontem uma conversa sobre anjo. O irmão Branham disse que todo nós tem um anjo. Eu não creio, todo nós tem um anjo. Todo nós foi dado um anjo, guardiões para guardar nós. Você fala assim: o ímpio tem anjo, pastor? O ímpio tem também, só que o anjo do ímpio é caído. O anjo do ímpio caiu. O anjo dele é um anjo caído. E o anjo nosso é aquele anjo que não caiu. Essa é a diferença. Você fala assim: mas como que pode ter anjo? Olha, o rico que estava no inferno pedindo água, ele estava num corpo. Você estava num corpo, ele estava num corpo teofânico. É fácil. A Bíblia não deixa não errar. A Bíblia não foi um livro escrito para confundir nós. A Bíblia é um livro escrito para clarear nós. Porque Paulo disse: Deus não é Deus da confusão. A Bíblia não é um livro confuso. É um livro esclarecedor. A Bíblia é uma luz. Ela clareia nossos pés para andar. A Bíblia Sagrada. A minha palavra é luz, a Bíblia diz. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E Jesus é quem? Jesus é a Bíblia. Jesus é a palavra. Aí o Branham disse assim, que o pecado dele não chegava ao céu, senão Deus matava, desde criança. Aí ele falou
que ele ouviu Jesus falando com o Pai, assim: Pai, perdoa seus pecados, porque eles não sabem o que faz. Pai, perdoa seus pecados, porque eles não sabem o que faz. Então, Jesus orava a mesma oração que ele orou no Calvário, ele estava orando lá em cima. Pai, perdoa perdoa, porque eles não sabem o que faz. Essa oração ele orou no Calvário. Ele continuava com essa oração lá. Aí o irmão Branham disse assim, que o irmão Branham chegou e pediu: Senhor Jesus, o Senhor me perdoa. Me perdoa. Diz que ele ponhou a mão ao lado dele e a mão encheu de sangue. E o irmão Branham via sangue correndo da fonte dele, que é a coroa de espinho. O irmão Branham disse que viu a cena, Jesus sanguentrado. E ele ponhou a mão ao lado, encheu de sangue. E ele pegou um livro, porque tudo que o irmão Branham fazia, diz que tinha um anjo com um livro na mão, notando tudo que o irmão Branham fazia. E esse anjo se chama anjo escrivão. Ele nota tudo que nós faz no livro. O irmão Branham fala desse anjo também, parece que é no 5º ou 6º selo. O irmão Branham diz que na escada de marfim, quando é chamada a pessoa para receber galardão, quem chama a pessoa é o anjo escrivão. É esse anjo escrivão, chamado anjo escrivão. Ele escreve todo o nosso pecado no livro. Tudo que nós faz é escrito. Tudo que nós faz. Aí o irmão Branham disse que ele pegou esse livro, escreveu no livro: perdoado está o seu pecado. E jogou o livro para trás. E o livro desaparece, porque ele joga o livro no mar do esquecimento. E o mar do esquecimento é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mar do esquecimento. Uma vez que o pecado sai ali, o pecado desaparece. Então aí o irmão Branham chegou na mulher, falou para ela: eu estava te condenando. Eu estava te condenando. Mas Deus mostrou para mim que eu também sou um pecador, que todos nós precisamos da graça, que todos nós precisamos do perdão de Jesus. Nós não somos diferentes. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, a qual é infinita. O irmão Branham conversando com ela e perguntou para ela, como ela falou: ó, eu sou filha de um diácono. Meu pai era diácono de uma igreja. Olha bem que situação. Meu pai era diácono de uma igreja e morreu. Meu marido e eu era cristão. Nós era da igreja, nós era cristão, nós ia na igreja, nós fazia atividade na igreja, nós trabalhávamos na igreja. Mas meu marido morreu. E eu tinha 2 filhas, minhas 2 filhas desviou. Elas desviaram do caminho. E eu desviei também, fiquei desanimada. Meu pai era diácono, morreu, meu marido morreu, minhas 2 filhas desviou, e eu desanimei. E também desviei. E aqui estou, nessa situação. Aí o irmão Branham disse assim, ela perguntou: ainda há oportunidade para mim? O irmão Branham falou: claro, enquanto o sangue de Cristo está perante Deus, enquanto o cordeiro está sanguentado, há oportunidade para cada um de nós que arrepende-se e se aceita. Deus não faz acepção de pessoa. Ele quer que nós se arrependamos e que nós pedimos perdão do nosso pecado. Ele tem o material para resolver, que é seu sangue. Material ele tem, remédio ele tem, basta que nós queira. O problema está em nós, não está em Deus. O problema não está no médico, está no paciente. É o paciente que tem que procurar o médico. E o médico que vai dar o remédio. Agora nós temos que nós se interessar em se livrar.
Aí o irmão Branham falou para ela, sim. Ah, sim. Aí nisso chegam os dois. E eu encontro o irmão Branham conversando, porque quando o irmão Branham fala para ela, posso sentar com você? Ela falou, eu estou acompanhada. O irmão Branham disse, mas não é nesse sentido que eu quero sentar aqui. Eu quero falar de Jesus. Ela falou, pode sentar. Aí ela conta a vida dela, que ela era cristã, que as filhas eram cristãs, que o seu pai era diácono da igreja, que ela foi criada no lar cristão e estava naquela situação. Ô, irmão, tem muitas pessoas, irmão. Ô, irmão, tem muitas pessoas desviadas. Tem muitas pessoas que era cristã, não é mais. Hoje está na pintura, hoje está na vaidade. Tem muitos. E precisa de misericórdia, precisa de alguém que senta com ele. Precisa de alguém que senta com ela, não condena. Quando o irmão Branham estava condenando. Quando o irmão Branham começou a condenar ela, Deus mostrou para o irmão Branham quem que ele era. Você também não é diferente dela, rapaz. Aí o irmão Branham falou, aí o irmão Branham sentiu perdoado e que o livro do irmão Branham jogado para trás. Aí Deus falou para o irmão Branham, eu perdoei você e você não quer perdoar ela? Eu perdoei você e você quer que eu mato ela? Aí que está a diferença. Nós quer ser salvo, mas nós quer que Deus condena, mata todo mundo? Se nós formos perdoados, outra pessoa também tem o direito de ser perdoada. Mas precisa de alguém sentar com ela. Precisa de alguém sentar com ela e falar para ela, ó, eu e você somos igual. Nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Deus. Eu também estava te condenando, mas Deus mostrou que eu também não sou diferente de você. O mesmo sangue que lava eu, lava você. O mesmo Deus que perdoa eu, perdoa você. O mesmo Calvário que foi estabelecido para mim, foi estabelecido para ti. O mesmo sangue que ele derramou para mim, derramou para ti. O mesmo Espírito Santo que dá para mim, dá para ti. Não tem dois. Não tem dois. O irmão Branham sentou com ela e convidou ela. Você não quer joelhar comigo aqui nesse salão? Eu sirvo, a senhora serve de mãe para mim. Pegou ela pela mão, joelharam ali no salão. O irmão Branham disse que ele transformaram aquele salão, aquele ambiente, aquele restaurante que, em princípio, era uma decepção, foi transformado numa igreja agora. Aí o irmão Branham disse, ela se arrependeu, e ela se vestiu, foi para a igreja, e até hoje, que eu saiba, ela está na igreja. Ela está na igreja. Mas ela teve alguém que sentou com ela. Ela achou alguém que falou, eu também sou igual a você, não sou diferente. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Você tem pecado, eu também tenho. E você precisa de Deus, eu também preciso. Você precisa da misericórdia de Deus, eu também preciso. Nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da graça. Nós não podemos querer ser diferente. Nós não podemos querer ser diferente. Nós somos iguais, necessitados de Deus. Agora, se você alcançou o perdão, se você alcançou a libertação do seu pecado, procura ajudar o outro. Ser libertado, cadê você foi? Cadê Deus falou para o irmão Branham, e eu perdoei você, e você quer matar ela? Deus perdoou você, irmão. Deus perdoou você, irmão, que está me ouvindo. Agora não quer matar todo mundo? Não, o mesmo Deus que perdoou nós, perdoa o outro. Basta que nós vamos lá, senta com ele. Nós temos que sentar com as pessoas e falar com a pessoa. E o irmão Branham falou mais para ela, irmã, tem uma coisa, um dia desse, o sangue de Cristo será tirado. Hoje ele está nós protegendo, mas um dia desse será tirado. E quando ele for tirado, não tem mais sangue, irmã. Aí não tem mais arrependimento, não tem mais aceitação. Aproveite enquanto o sangue de Cristo está intercedendo por nós.
Aproveite enquanto Jesus é o mediador. Aproveite. Aproveite enquanto Jesus está com o seu sangue lavando o nosso pecado, porque um dia todo acabará. Um dia o sangue de Cristo sairá de cena. Um dia o Espírito Santo vai embora. Um dia a Bíblia será fechada. Aí não tem mais oportunidade. Mas enquanto tem oportunidade, aproveita. Aproveita a oportunidade. Porque tempos virão que não tem mais oportunidade. A porta fechará como a porta da arca de Noé fechou. Aí não adiantou o povo pedir. Noé abre a porta. Noé falou, não tem mais jeito. Seu tempo acabou. Então, irmão, enquanto há tempo, vamos aproveitar o tempo. Que Deus te abençoe. Vamos para as perguntas da tarde. A irmã Cida Brasilino, ela começa com a primeira pergunta e ela pergunta: sou da Mensagem, pastor, e minha filha foi para a igreja católica. Ela se veste como cristã. O que eu faço? Eu só oro por ela, pastor? Sim, sim. A irmã ora por ela, porque Deus tem tempo para tudo. Deus tem tempo para tudo. Vai chegar a hora de Deus cruzar o caminho dela, que ela nem cruzou de Saulo de Tarso. Se ela se veste bem, deixa ela. A irmã só ora por ela. E deixa Deus resolver. Ponha Deus no quadro. Ora por ela, faça isso. Ora por ela, que uma hora Deus fala com ela e Deus traz ela no posto de dever dela, que é caminhar a vida cristã. Porque enquanto ela está lá na igreja católica, mesmo que ela está vestindo decentemente, ela está sendo cúmplice do pecado deles. Porque em Apocalipse 18:4 está escrito: saia dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados, para que você não perca a sua parte na árvore da vida. Saia dela, povo meu, para não ser cúmplice do seu pecado. Apocalipse 18:4. Então saia dela, tem que sair, povo meu, porque Deus tem povo lá. Deus tem filho lá. Deus tem filho. Em toda denominação Deus tem filho. Mas Ele está pedindo para sair. Saia dela. E Deus está clamando. Saia dela. Que nem Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra. O anjo puxou Ló pela mão. Então tem uma hora que Deus vai buscar ela lá. Que nem Ele foi buscar Elias lá na gruta. Elias foi buscar Eliseu lá atrás dos bois. Natanael foi buscar... Felipe foi buscar Natanael lá debaixo da árvore. O Felipe foi lá na estrada da Gaza falar com o eunuco que estava na carruagem, lendo a Bíblia, não estava entendendo. Deus tem o anjo dele, irmã. E o anjo dele, o irmão Brandon disse que quem foi buscar o filho pródigo lá no Mangueirão foi o anjo do filho pródigo. Então Deus, a sua filha tem um anjo. E o anjo dela uma hora vai buscar ela. Bem, vamos para a próxima pergunta então. Agora do irmão Oliveira Marcelo. E ele pergunta: o que significam os termos que Paulo usa em 1 Coríntios 3:2? Criança em Cristo e vós dei para beber leite e não alimento sólido. 1 Coríntios 3:2. 3:2. Vamos lá, irmão Marcelo. Para 1 Coríntios 3:2. Vamos ver. 3:2. Com leite vós criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis. A igreja de Coríntio, o irmão Marcelo, a igreja de Coríntio era diferente da igreja de Éfeso. Uma igreja tem diferença da igreja do outro. Esse que é o problema, irmão Marcelo. Porque hoje tem igreja de Coríntio, hoje tem igreja de Éfeso, na mensagem. São todas da mensagem, mas ainda é a igreja de Coríntio, que tem que tratar eles com leite. Tratar eles só Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Só pregar essas coisas. Se você for querer tratar com manjar, querer mostrar teofania, querer mostrar para eles Jesus na nuvem,
que a confusão de Jesus na nuvem é braba. A turma está pensando que Jesus veio na nuvem em físico, e não veio em físico, ele veio em teofania. Você vê que aquela fotografia de Jesus, ele não tem cicatriz na testa, ele não tem a marca da coroa na testa. E o corpo físico de Jesus que está na destra de Deus, como um memorial, mostrando para um memorial, tem cicatriz. Aquele corpo tem cicatriz. Se ele não tem cicatriz, não tem como provar que é ele. Quem prova que é ele é a cicatriz. Então agora Jesus veio na nuvem. Ele veio na nuvem no corpo teofânico. Na nuvem ele veio também para Israel no deserto. Isso não é novo. Jesus vindo na nuvem, ele veio para Israel no deserto. Lá no Israel no deserto, ele veio na nuvem. Veio na coluna de fogo. Isso não é novo. Isso não é nada novo. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 3, verso 15, você fala isso é novo. Salomão disse, já aconteceu no século passado. Jesus na nuvem, ele já veio para Moisés. Agora, não em físico. Não em físico. Então, manjar, irmão, é comida. O manjar que o apóstolo Paulo fala é ensinamento forte, teofania, desespero da alma, a semente não passou na arca, que passou com a incredulidade. Isso é alimento forte, você entendeu? Que a igreja de Coríntio não podia pregar coisa profunda. A igreja de Efésios já podia pregar predestinação. A igreja de Coríntio não podia. Assim também é hoje, irmão. Tem igreja da mensagem, irmão Marcelo, tem igreja da mensagem, que o pastor só tem que dar leite. Se ele for pregar coisa profunda, desmancha a igreja. Desmancha a igreja. Eu estou falando isso, irmão Marcelo, com experiência, porque quando eu fazia campanha, que eu fiquei mais de 15 anos andando para o Brasil, eu chegava em certa igreja, o pastor, quando ia buscar eu na rodoviária, ele falava para mim, já antes de chegar na igreja, ele falava para mim, olha, você não vai pregar tal coisa, aqui na igreja, que a igreja não vai suportar. Então, ele já pedia para mim, ó, tal coisa, que você prega, você não vai pregar aqui. Então, aqui você vai pregar só evangelismo, para as pessoas virem para o altar, mas você não vai entrar em coisa profunda na minha igreja. Aí ele falava tal coisa. Aí ele tinha uma lista lá de coisas que eu pregava, e falou assim, você não vai pregar aqui. Teve pastor que chegou e bateu na porta do quarto que eu estava dormindo, e eram umas 10 horas da noite, e chamava para amanhã cedo, você vai pregar na escola dominical. Eu falei assim, eu não quero que você pregue tal assunto na minha igreja. Que era assunto, que era manjar, que era comida pesada. E ele falou, não, que você só vai pregar, só vai dar sopinha para a minha igreja, só vai dar sopa. Você vai dar comida leve para a minha igreja, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus é bom, que Jesus perdoa, você vai pregar isso. Mas você não vai querer entrar em coisa, semente da serpente, a Eva complicou com a serpente, essas coisas. Você não vai entrar com isso aqui. Aqui na minha igreja, não. Então ele já determinava eu. Hoje nós temos igreja Coríntia na mensagem. Hoje nós temos igreja Efésios na mensagem, mas não tem. Se foi com Paulo, é com Mambrana. Se aconteceu com Paulo tem igreja de Coríntio, que ele não podia pregar coisa profunda. Se tinha igreja de Efésios que ele podia pregar coisa profunda, também hoje nós tem, é mesmo, não tem diferença. Tem igreja que é a igreja de Coríntio. Só tem que pregar batismo em nome de Jesus Cristo salva. Se você for querer entrar em coisa profunda, a igreja não suporta, a igreja não está preparada para ouvir água profunda. Ela só vive na água rasa. Vai lá no mar, só fica na beira do mar, na água rasa, chutando água, correndo. Mas lá no profundo não vai, porque se for, morre afogado. Tem gente, se for ir na profundidade da Bíblia, ele morre afogado. Vamos para a próxima, então, e última pergunta da tarde, do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta, a noiva está no pacto incondicional ou condicional, pastor? No incondicional, irmão. A noiva está no pacto de Abraão. Porque tem um pacto que Deus fez com Adão, que é o condicional. Ali Adão caiu porque o pacto condicional, o diabo fica forte nele. O diabo fica forte por causa do pacto. Se você faz um pacto condicional,
você deixa o diabo forte. Se você faz um pacto incondicional, você fraquece o diabo e se deixa Deus forte. Aonde Deus fica forte, o diabo fica fraco. E aonde o diabo fica forte, Deus fica fraco. Então tudo depende de pacto. E quando Deus deu o pacto para Adão não tocar e não comer, né, o diabo ficou forte. Chegou lá, fez Adão comer e falou para Deus: e agora? O Senhor falou que ia matar, tem que matar. E ele matou mesmo. E a palavra matar significa separar. E Deus separou de Adão. Aquilo é morte, separação. Agora, o pacto que ele fez com Abraão é o incondicional. Você é meu, Abraão. Faça o que se fizer, você é meu. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Está lá em Romanos. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Esse é o homem que está no pacto incondicional. Nesse pacto que estava Abraão, é o que nós estamos, irmão Marcelo. Nós não estamos no pacto de Adão, não. Nós estamos no de Abraão. O pacto incondicional. Você é meu. Eu fiz. Não é você que faz, eu fiz. O de Adão tinha que fazer. A virginécia está no pacto condicional. A virginécia está no pacto condicional. O justo está no pacto condicional. Eles estão no pacto condicional. Israel está no pacto condicional. É com condições. Nós não. Nós estamos no pacto incondicional. Deus não olha condições em nós. Não é o que nós faz, é o que Jesus fez. Nós não faz nada, é Jesus que faz. Até a nossa oração não é nós que ora, é o Espírito Santo que ora através de nós. É o Espírito Santo que ora através de nós. Então tudo nosso é de Jesus. Amém. Vamos para o Espírito de oração da tarde. Joel William pede oração, sua favor e sua família. Benedita Nitz pede oração, sua favor e sua família. O irmão Israel da Costa pede oração em sua favor e família. Leia Nitz pede oração à sua família. O irmão Livra Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. A irmã Val Cruz pede oração à sua família. O irmão Ângelo Alves pede oração à sua família. E a irmã Anne pede oração por saúde, pois está ruim de saúde. Amém? Irmã, Jesus já te curou, a irmã, há 2000 anos. Lá no Calvário a irmã já foi curada. Pela sua pisadura fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Pela sua pisadura fomos sarados. O que nós temos agora, irmã, que é aceitar a cura. Aceitem que é sua cura. A enfermidade Jesus já tirou de você. Se ela voltou, repreenda ela. Fala: Jesus tirou você de mim, você não é minha. Pode falar com a enfermidade, conversa com ela, fala: você não é minha. Sai de mim, você é do diabo. Vai para o seu dono. Eu não sou dono seu. Você não é minha. Então o irmão Branco estava com o resfriado e ele falou assim: pô, diabo, pega essa gripe que você trouxe aqui para mim, leva embora porque é sua. Dali a pouco o irmão Branco ficou novamente com gripe. Eu falei: Satanás, eu já falei para você pegar o que é seu e levar embora. Que essa gripe não é minha. A minha Jesus tirou no Calvário, é sua. Aí o diabo saiu e levou embora o que é dele. Fala com o diabo, irmão. Pega a sua trouxa, pega seu câncer, sua tuberculose, sua gripe. Vai embora. Suma, que isso aí não é meu. Depressão, nós não tem doença, irmão. Jesus curou nós. Pela sua pisadura fosse curado. E o que nós temos é o diabo que está trazendo para nós. Mas é dele, não é nosso. Nós temos que falar para ele: Satanás, saia, leva embora o que é seu. Leva embora o que é seu. Então vamos repreender o Satanás. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho esse poder. Mas o Senhor tem. Porque Miguel, quando Satanás queria o corpo de Moisés, ele não repreendeu Satanás. Ele falou: o Senhor te repreende, Satanás. Então eu estou agora com nem Moisés, Pai, falando para Satanás: o Senhor Jesus te repreende, Satanás. Tira da vida da irmã do irmão as coisas que você tem imposto, porque não é dela. Amém. O Jesus já libertou ela há 2000 anos. E você é atrevido, está querendo trazer de volta. Mas tu está repreendido pelo Senhor Jesus Cristo para tirar fardo seu
do ombro dos irmãos e das irmãs que tu tem posto. Tira e vai embora, porque não pertence a ela. O que é da irmã é salvação, é o Espírito Santo, é alegria, é libertação. Isso é da irmã, conquistado por Jesus. Agora, Satanás, tu está repreendido, não por mim, porque eu não sou ninguém para te repreender, mas o Senhor Jesus te repreenda. Saia de cena da vida dos irmãos, dos lares dos irmãos. E essa mocinha que está lá na igreja católica também, Jesus Cristo, como o Senhor mandou o teu anjo ir buscar o filho pródigo no mangueirão, que o teu anjo, o anjo dela, busca ela e traga de volta para o lugar que ela deve ficar, que é ao lado da mãe, crendo na vida eterna, de acordo com a Escritura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço isso. Amém, Senhor. Amém.